quem conta uma história quer que muita gente ouça, quer que muita gente leia, e o poder disso também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lúcia Nascimento e você está ouvindo a primeira temporada de Relatos Mínimos, um podcast para quem gosta de histórias. A minha convidada de hoje é a Monique Malcher. A Monique é paraense, escritora e ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 com o livro de contos Flor de Gume. Bem-vinda, Monique. É um prazer ter você aqui. E eu queria já começar te pedindo para contar para a gente uma daquelas histórias assim de impressionar. Sabe? Uma daquelas histórias que você gosta de contar para todo mundo. Qual que é essa tua história? Primeiro, estou muito feliz de estar aqui contigo, Lúcia. É sempre muito bom conversar sobre o livro, sobre literatura. Fico muito feliz. E eu fiquei pensando nisso, vindo para cá, para gravar o podcast, sobre as histórias, né? O que seria uma história para impressionar as pessoas? E eu fiquei pensando sobre mesmo a categoria do impressionante. O que seria impressionante ao meu ver, né? Porque cada pessoa tem uma ideia do que é impressionante para si. E aí só veio uma coisa na minha cabeça, que para mim sempre foi impressionante a minha rebeldia para escrever. Quando eu falo da rebeldia para escrever, não é nem necessariamente sobre os temas que eu escrevo, mas tudo que eu fiz para me manter constante escrevendo. Então, quando eu era jornalista... Que legal. Sim, já não atuo faz uns bons anos, mas comecei assim, eu queria fazer alguma coisa relacionada a texto. Eu queria uma desculpa para escrever qualquer coisa que fosse, uma bula, qualquer coisa. Em todas as redações que eu trabalhei, sempre eu tentava fazer o trabalho o mais rápido possível, né? Chegava antes na redação, adiantava as matérias que tinha para o dia. Geralmente era entre 3 ou 4 matérias, o que é sempre um grande absurdo, né? Para quem trabalha no jornal sabe o quanto que é pesado escrever. É muita coisa. É muita coisa, né? Para um horário de 6, 8 horas de trabalho. Então, é muita loucura. E eu fui ficando bem rápida nisso, me adiantando, porque eu escrevia... Quando eu terminava, ainda tinha aquele tempo, e em casa eu não tinha computador nessa época. Cara, vai fazer uns 10 anos, eu acho isso. Vai ser uns 10 anos. Que legal. Eu tinha por aí uns 26 anos, hoje eu tenho 36. Mas, e aí eu escrevia durante esse período. Também me tranquei várias vezes no banheiro para escrever. Adoro. Saía, perguntava, tava passando mal? Tava passando um pouquinho mal. Pouquinho. E todos os dias... que não deixa de ser, né? Porque às vezes a gente tem uma urgência para escrever que é quase um passar mal, né? É físico às vezes. Nossa, é exatamente isso, né? É um pedido físico, o corpo pedindo para você fazer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, a vida real, para muitas de nós que escrevemos, enquanto você está vivendo outras coisas, você tem que arranjar um tempo para escrever. E esse tempo para escrever necessariamente não vai ser perto de uma mesa, numa cadeira confortável. Eu sempre falo isso. A minha primeira mesa, minha primeira bancada de escrita, eu só fui conseguir aos 30 anos de idade. Uhum. Então, antes disso, era sempre improvisado, assim. Era sempre escrevendo na escola, sendo chamada a atenção, ou quase sendo pega na redação de jornal. Não dava para escrever no ônibus, porque era muito apertado, o ônibus que eu voltava para casa. Todas essas coisas me impressionam muito. Como que eu consegui me manter constante na escrita, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa romântica. Eu gostaria de chegar e contar uma outra história impressionante, mas eu ainda me sinto impactada por tudo isso que eu fiz. Eu não sei se a Monique de hoje, que tem uma mesa, ela aguentaria a barra que a Monique do passado aguentou. E aí, quando eu olho para isso, eu acho impressionante o que a Monique do passado fez. Sem dúvida. E aí, pegando essas imagens que você trouxe, né, de você no ônibus apertado, que não dava para escrever, ou escrevendo ali na escola, meio escondido, eu queria uma imagem. Você é paraense
Quando você pensa nessa tua infância, quais são as primeiras imagens que vêm? O que você lembra desse período? A primeira imagem, imediatamente, é estar na casa da minha avó materna, correndo ao redor da casa, ela gritando com a gente pra gente entrar, porque era um horário do final de semana que tinha contação de história dentro da casa da minha avó. Tinham 2 sentimentos ali pra mim que eu entendi sobre partilha. E não numa ideia de partilha da forma católica ou algo assim, mas é porque eu lembro de um dia especificamente que eu tava lá, ia ter contação de história, e aí ela falou assim, bora, todo mundo tem que entrar, que vai chegar as crianças, que eram as crianças do bairro. Era uma contação de histórias para todo mundo. Exatamente, assim. chega Legal. quem quiser e tal. Ela era também sonoplasta, né? Eu digo assim, porque fazia o barulho com chapa, aquela raio-x, era a tempestade, Uau. né? O coco sequinho ali na mesa, era o cavalo correndo. Então, era bem legal. E ela inventava na hora as histórias, né? Às vezes a gente pedia pra ela repetir, ela falava, ai, não sei mais, já foi. Mas aí eu lembro desse dia porque, especificamente nesse dia, eu falei assim pra ela, vó, por que tu chama esse bando de gente, esse bando de criança pra cá? Você tem que contar pra gente só a história. Teus netos. Aí eu lembro dela... Pra que dividir a avó, né? Se eu posso ter ela só pra sim, mim. muito, muito. E aí eu lembro dela ficar da minha altura, assim, né? Ficar de joelho e ela olhar pra mim e falar assim, um dia você vai entender que quando a gente conta uma história, a gente tem que contar pra muitas pessoas, pra que essa história se espalhe. E aí aquilo eu não entendi naquele momento, fiquei super aborrecida, mas depois fui esquecendo, né? Conforme a contação foi acontecendo. Só que quando eu publiquei meu primeiro livro formal mesmo, que é o Flor de Gume, quando essa caixa de livro chegou na minha casa, a primeira caixa, eu entendi o que ela estava falando, porque eu lembrei desse dia. Eu sempre lembro desse dia. Compreendi sobre o que era que ela estava falando da partilha, que não era num lugar, uma ideia religiosa ou algo assim. Era realmente sobre quem conta uma história, quer que muita gente ouça, quer que muita gente leia, e o poder disso também. Sim. Por mais que ela não soubesse, não acompanhasse os desdobramentos daquilo, ela sabia como aquele momento era especial para aquelas crianças. Porque a gente morava ali, tanto eu quanto a minha avó, a gente morava num bairro periférico. Então, aquilo era muito especial. Você não morava com a tua avó, né? Então, queria entender um pouquinho, assim, como é que era essa tua família da infância? Tem essa figura que parece muito importante, Sim. até para tua profissão hoje, né? Como escritora. E o resto, assim, como é que rodava essa família em torno dessa figura tão interessante? Então, eu não morava com as minhas avós, mas eu vivia dividida entre a casa da minha avó materna e paterna. O que às vezes aborrecia um pouco a minha mãe, que eu não parava em casa. Mas é porque eu achava elas figuras muito interessantes. Eu tinha noção, eu era criança, mas eu tinha noção do quão interessante elas eram. Para mim, elas eram minhas melhores amigas. Essa era a verdade. Eu não tinha muita amizade com crianças. Acho normal. Normal, assim. Nos julguem, né? Quem estiver assistindo, julgue a gente. Porque eu não entendia, porque que eu não conseguia ter uma conversa sobre as coisas com as outras crianças. Não que eu fosse a diferentona, mais inteligente. Não era. Era porque eu me achava meio estranha mesmo. Só que as minhas avós me entendiam, tinham essa compreensão. Então, eu ia pra casa dessa minha avó e a minha outra avó era pintora. Ah, que legal. Essa minha avó da contação de história também era herveira, então eu gostava muito de estar no quintal, aprender sobre as plantas. Então, era muita coisa legal, assim. E a minha avó paterna era uma mulher que ela pintava, então eu aprendi a preparar a mesa dela de pintura e tudo mais. E essas duas figuras, essas profissões, eu trouxe para o livro. E aí vem a confusão de achar que minhas avós e tal. Mas é porque eram figuras muito interessantes da minha infância. E eu não
poderia deixar de usar um pouco o que elas faziam. Então, eu achava interessantíssimo estar com elas. E a minha avó paterna também tinha, além disso, ela fazia aula de dança de salão, e eram várias mulheres idosas. E eu ia pra lá, eu era amiga de todas. Você dançava também? Não, eu ficava segurando a bolsa da minha avó. Mas eu ficava ouvindo a conversa delas e tudo mais. E aí eu lembro de um dia que a gente tava na aula e uma professora perguntou pra mim qual era o meu maior sonho. E aí depois ela chamou minha mãe pra conversar, porque eu respondi que o meu maior sonho era envelhecer. Era ser idosa. Eram as pessoas que você via como modelo, né? Exato. Pelo que você tá dizendo. Eu não via a hora de ser a minha avó. E o que você achava que... Você disse que você se achava estranha, né? Esquisita quando era criança. O que você achava que era esquisito? Eu achava que era uma espécie de performatividade que eu tinha o tempo todo. Por exemplo, se a minha mãe fosse na casa da minha avó, eu queria juntar elas no sofá e eu queria pegar as roupas da minha avó e montar um teatro, criar uma história na hora. Ou às vezes eu chegava com a minha mãe e contava uma história que tinha acontecido na escola. E aí a minha mãe ia até a escola preocupada com aquela história que eu tinha contado. E essa história não era real. E depois ela conversava, olha, Monique, isso aqui não é legal e tal, por isso e isso. Você já escrevia, mas de outros jeitos, Exato. né? E aí ela entendeu que tinha isso, né? Então ela começou a alimentar isso. Porque minha mãe sempre gostou de ler. Ela já era uma estudiosa de gramática, de linguística. Então, ela amava ler. E aí ela começou a me apresentar poesias, me emprestar os livros dela, comprar alguns livros para mim. Então, eu acabei lendo algumas coisas que ela já lia de poesia. Eu não comecei muito em infanto-juvenil. Eu li alguma coisa infanto-juvenil, mas bem pouco. E eu já comecei com Cora Coralina, Carlos Drummond de Andrade. Eram as coisas que ela lia, Jane Austen, né? Ela amava, ela ama, né? E isso também me causava um pouco de dor, porque no processo escolar eu me sentia sozinha. Então, a minha forma de fazer amizade era fazendo o trabalho de português, literatura de todo mundo. Eu fazia a minha prova, trocava com a prova de todo mundo. Teve um dia que eu fiz, acho que umas 5 provas, assim, né? Então, era a minha forma de socializar com o pessoal da mesma idade. Ter alguma amizade, né? Que a gente sabe que, no fundo, não tinha amizade nenhuma nesse processo. E aí, depois, é claro, você vai encontrando pessoas que têm algum gosto, assim, um amigo, né? E aí você vai se agarrando nessas amizades também, que gostam das mesmas coisas, e você vai entendendo que talvez você não seja tão estranha assim. Hoje você ainda se acha uma pessoa mais sozinha? Como é que você se vê hoje? Olha, eu não sei. Eu acho que eu não sou sozinha, na real. Eu não me vejo como uma pessoa sozinha. Eu sei que eu tenho muito apoio. Tenho pessoas íntimas, assim, são poucas que eu sou bem reservada, assim, nesse sentido. Mas é também legal ver que tem várias leitoras que mandam mensagem, conversam. Isso também é alguma presença bem importante para mim. Isso também alimenta a minha vontade de continuar naqueles dias que não tá muito legal. E isso é bom. Eu procuro um pouco a solidão, às vezes. Eu gosto muito de fazer coisas que... São coisas que as pessoas fazem muito juntas. Ir ao cinema, ir ao teatro. Aí, às vezes, até os amigos falam... Poxa, nem me chamou. Com quem que tu foi? Eu fui sozinha. Adoro. Cinema sozinha, eu acho que é das melhores experiências que existem. Exato. Assim, viajar sozinha. Já viajei muito sozinha. Acho uma delícia. É muito bom. É muito bom. Você tá com seus pensamentos e você fica percebendo tudo ao redor. E não é solitário, não né? É só uma outra experiência. Exatamente. Não tá no campo da tristeza. Não tá. E às vezes eu acho que você tá... Realmente o clichê é válido, que você às vezes tá super acompanhada e você tá triste e tudo mais. Sem dúvida.
também hoje tem um outro fator em relação à solidão, que tem momentos do meu trabalho que eu tô em contato com muitas pessoas, indo para evento, falando com muita gente. Eu brinco que eu sou uma pessoa introvertida e extrovertida. Eu tenho uma bateria mediana. Então... A gente vai calibrando, né? Exato. E depois de um evento, nossa, eu volto cansadíssima. Foi maravilhoso? Foi. Mas eu preciso desse momento pra mim. Eu entendo perfeitamente. É aquele momento que você chega em casa e fala, agora eu quero ficar quietinha. Exatamente. Que legal. E eu sei também que você tem muitas tatuagens e que essas tatuagens têm algumas histórias. Tem alguma tatuagem, não sei se é uma ou mais, em homenagem a Silvia Plath. Que, inclusive, nossa, Silvia... caramba, Luz! Inclusive, Silvia é o nome de uma das personagens do teu livro, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Como é que essa paixão surgiu? Como é que essa tatu foi feita? Enfim. Nossa, tô impressionada que tu sabe disso. Então, sim, é uma das minhas poetas favoritas. Eu sempre falo que é uma das, porque fica muito difícil dizer qual é a favorita, mas assim, no fundo, acho que é ela, né? Então, eu acho que me ajudou muito, assim, eu tive o contato com o Ariel na adolescência. E de cara eu tive uma experiência que era assim, nossa, isso aqui mexeu comigo, mas eu ainda não entendi muito bem o que é. E aí depois fui fazendo outras releituras, e aí cheguei na Redoma de Vidro, cheguei no livro que era Desenhos. Quando eu cheguei nesse livro de desenhos, tinham relatos da Silvia falando que ela não desenhava bem. E aí você olhava os desenhos, eles eram lindíssimos. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque eu sempre desenhei, sempre fiz colagem, pintura. E eu tinha muito essa coisa com o desenho especificamente, de falar que meu desenho era feio. Porque eu tinha muito o pensamento de que o desenho era conectado a desenhos realistas. E depois, quando eu me desfiz disso, foi maravilhoso. E aí eu aceitei que eu amo desenhar, não importa se eu achar bonito ou não. Mexeu muito comigo. E eu tava num momento de vida... durante a pandemia, eu morava com um amigo e uma amiga, e esse amigo era tatuador. E aí eu falei, cara, eu quero muito fazer algumas tatuagens que fortaleçam a minha escrita. Porque eu tô Mas surtando. Você já tinha feito tatus antes? Eu tinha algumas. Tá. Eu tinha algumas. Mas relacionadas à Silvia, não. Eu fiz elas em 2021. E a minha ideia era que essas tatuagens, elas me dessem um pouco mais de força. Principalmente, por isso que eu escolhi que fosse no braço. Porque é um lugar onde eu tô vendo muito enquanto eu escrevo, né? Então, tem um trecho da Redoma de Vidro que fala sobre a figueira, né? A personagem tá sentada embaixo de uma figueira e você quer escolher tanto que figo pegar. E aí, se você escolhe muito, eles vão se estragando aos seus pés, né? E a vida é uma grande metáfora para a vida das mulheres, né? Aí você vai ser mãe, você vai ser dona de casa, você vai casar, você vai ter uma carreira. O que você vai escolher? Qual vai ser o seu foco, né? Para onde você vai? E aí, são tantas escolhas, tantas coisas a se definir. E aí fica difícil escolher qual é o figo. E aí, quando você vê, o tempo vai passando. É a pressão da vida das mulheres, né? Você pode ser uma coisa, mas não pode ser outra. E aí, eu decidi tatuar exatamente isso, assim. Os figos, a figueira ali. E um desenho dela, que é uma flor, que tá nesse livro de desenhos, né? Batizei o nome da personagem principal do Flor de Gume de Silvia por causa dela, né? Se você está gostando desse episódio, que tal ajudar a gente a produzir os próximos? Você pode fazer isso contando do programa para os amigos e para as amigas, curtindo e compartilhando as nossas postagens no Instagram e no Facebook, seguindo a nossa newsletter no Substack e acompanhando os vídeos no nosso canal no YouTube. Mas também pode ir lá em relatosminimos.com e fazer uma contribuição, ou melhor ainda, uma assinatura. É rápido, simples e você pode escolher qualquer valor para contribuir. E aí eu queria agora, então, já entrando bem mais na literatura, queria que você voltasse para um momento, que é o momento em que te anunciam vencedora do Prêmio Jabuti. Como é que teu corpo reage? Como é que foi?
desmaio. É literalmente desmaio. Foi uma edição Foi em 2021, né, que eu ganhei. E nessa edição, foi a segunda edição que era online. Segunda e última, né? Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Normalmente é no teatro, né? Dou graças a Deus por não ter sido no teatro. Você estava em casa, então, sozinha? Tinha mais gente? Eu estava em casa sozinha, que eu morava com esses 2 amigos, mas eles trabalhavam fora. Então, esse horário eles não estavam, o horário de começo da noite e tal. E aí eu estava sozinha, e era a primeira categoria a ser anunciada. E eu fiquei muito nervosa, porque como estava espelhado na televisão, dava para ver os comentários no YouTube, online, tá, ao vivo. E tinha muitos comentários de paraenses. Que legal. Muito. Era tipo, Flor de Gume campeão. Eu falei, legal. Caramba, tá parecendo uma partida de repá isso aqui. Remo e Paysandu. O que é incrível, né? Porque as pessoas estavam ali junto com você. Ainda que tivessem cada uma na sua casa, elas estavam ali, né? Sim, me pareceu algo muito popular, assim. Um evento popular, assim. Então, quando ele falou a primeira categoria e ele falou o meu nome... Eu desmaiei, eu apaguei, assim, e quando eu voltei, né, foi aí que eu pensei, caramba, eu acho que eu tive um sonho, que eu ganhava. Minha amiga já tinha chegado, preocupada. E ela falou, Monique, tu ganhou. Aí eu passei muito mal, tive que ir no postinho. Nossa, você realmente passou muito mal. Eu passei muito mal. E aí foi muito louco, porque não foi só a questão de ter ganhado o prêmio, mas foi todo o processo emocional, porque o Jabuti, ele vai toda semana, no mesmo dia, você vai acompanhando, tipo, semifinalistas, finalistas, aí a final, né? São 3 semanas. Então, essas 3 semanas eram intermináveis. Aí, por exemplo, sei lá, você saía na quinta-feira um resultado. Assim, episódio até chegar o de próximo. série. Aí até a próxima quinta-feira. E você que se dane aí pra aguentar. Aguenta o corpo. Exato. Então, assim, meu sistema nervoso ficou destruído. Caramba. E aí, também pensando nisso, né, já no Flor de Gume, assim, eu já vi algumas vezes você dizendo que você é meio obcecada pelos teus temas. E o Flor de Gume, ele traz temas que são muito difíceis, né? Ele fala muito de violência de gênero, a violência está muito presente ali. Como é que é ser obcecada por um tema que é tão duro? Nossa, eu acho que nem é meio obcecada. Eu sou muito. Totalmente obcecada quando estou escrevendo alguma coisa. Eu queria muito, quando eu ouço outros escritores falando, às vezes me dá uma inveja muito grande de uma certa fala que é... Não, eu fico de boa com o que eu estou escrevendo, eu sei separar. E eu acredito que realmente tem escritores que conseguem fazer essa separação. E eu invejo demais. A única inveja que eu tenho é essa. Porque eu gostaria de ser assim. Porque se eu falasse que não há sofrimento nesse processo, eu vou estar mentindo. E o sofrimento, ele não, nesse processo de escrita, para mim, ele não se dá no lugar da linguagem. Que é preocupação com texto, com recepção... Mas o que realmente acaba me machucando, e com o tempo também, eu acho que o processo terapêutico de começar a fazer terapia, voltada também para o meu trabalho, me ajudou muito, porque é muito duro escrever sobre violência doméstica, sobre violência, alienação parental. É muito duro. Eu acho que se eu tivesse tido um pouco mais de acompanhamento, por exemplo, da minha psicóloga, não tinha psicóloga naquela época. Então, eu acho que esse processo teria sido menos doloroso para mim. E eu não acho que eu ter dor faz o livro ser melhor, faz a minha escrita ser melhor. Pelo contrário, é sempre uma trava, é sempre algo que acaba atrasando um pouco o processo, porque eu preciso parar, eu preciso respirar, e é natural. Eu não vou conseguir zerar essa dor, porque esse também é o meu modo de ser. Mas o que eu consigo fazer hoje, que eu não conseguia fazer antes, era saber a hora de me afastar um pouco do livro. Eu não tinha isso. Eu ficava escrevendo direto, sem pensar em nenhum outro projeto. E aí, hoje, não. Por exemplo, o meu novo livro, que vai sair em agosto, ele
passou por esse processo de 3 anos de escrita, mas foi um processo de que quando eu começava a sentir essa dor, eu parava um pouco, ia fazer uma zine, eu ia fazer a newsletter. Então, isso me dava um respiro para eu voltar para aquela pesquisa densa, para aqueles temas densos. O teu novo livro, o título dele é Degola, né? Isso. Ele também fala sobre violência. A gente tá gravando esse podcast um pouquinho antes do lançamento, Sim. né? Então, se você puder dar um spoiler. Ah, claro. Então, ele envolve, sim, algumas violências, um pouco diferente do Flor de Gume, porque ele conta basicamente, muito raso aqui, a história de uma família paraense que vai para o Amazonas, vai para Manaus especificamente, para tentar a vida lá, com a promessa da Zona Franca, e acabam morando num lugar de ocupação. Então, essa família acaba de perder um filho, um garotinho, e é mãe, pai, filha se mudam para Manaus e caem nesse lugar da ocupação. Vou mostrar ali um pouco sobre a ocupação, mas também sobre esse drama familiar, que acaba sendo um tema que eu gosto muito, que é sobre famílias, né? Famílias enfrentando coisas e se enfrentando também. Não foi fácil, porque mexeu num outro lugar. Parte da minha infância, eu morei numa ocupação, realmente, com a minha família. Em Manaus? Em Manaus. Manaus, na década de 90. Então, eu queria muito escrever um livro que se passasse na ocupação em Manaus. Porque a gente tem vários livros já falando sobre as ocupações em outros lugares do Brasil. E eu queria muito contar uma história que se passasse ao norte, né? Que são outras características, outras histórias. E aí tem outras ramificações aí dentro do livro. E pensando ainda nessas histórias que te inspiram a escrever, você também é antropóloga, né? E aí eu fiquei pensando que o trabalho de um antropólogo também passa muito por entrevistas, por histórias de vida. Tem alguma história que você lembre dessa época, assim, que te marcou muito e que te marca na escrita? Ou que marcou a Monique, né? A pessoa Monique? Nossa, sim. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou quando eu entrei no mestrado de antropologia e depois eu fui para o doutorado interdisciplinar em ciências humanas, mais focado na antropologia, que eu tive aulas em filosofia, história, arte, literatura. E aí eu era estagiária no doutorado de um projeto chamado Mulheres de Luta, na UFSC. O meu trabalho como estagiária era decupar as entrevistas que as antropólogas fizeram com mulheres que foram torturadas durante a ditadura. E nessa época que eu era estagiária, eu estava terminando de escrever o Flor de Gume. Aquilo influenciou muito várias questões que eu trago no livro, porque o livro não fala em nenhum momento sobre ditadura, mas fala essa sobre violência tá ali, né? Sobre tortura, né? É uma tortura sim. que as mulheres passam em Sim. vários níveis. Então, ouvindo aquelas histórias e decupando, né? Para quem tá ouvindo o podcast, decupar é você ouvir no fone e aí você transforma aquilo em texto, que hoje o chat GPT faz. Mas, economiza um tempo. Naquela época não tinha o chat, era a Monique, o chat GPT. E que bom que não tinha, porque eu tive essa oportunidade de estagiar fazendo isso. E eu voltava para casa muito mexida, porque a ideia que eu tinha sobre ditadura militar era uma ideia de livros, filmes de ficção que tratavam do assunto. Só que ouvir a própria, por exemplo, a Melinha Teles falando e descrevendo tudo que ela passou, você tem que ter, Surreal, assim... né? Nossa, um trabalho mental muito grande. E imagina, eu estava decupando somente. Imagina as antropólogas que tiveram que ouvir e entender o que todas essas mulheres estavam falando. É difícil até... Eu acho que a gente não consegue se colocar, né, no lugar dessas pessoas. Impossível. Assim. É impossível. É algo que vai para além, né, do que a gente consegue imaginar como dor, como sofrimento. Eu não acredito num lugar que você consegue se colocar no lugar do outro. Acho que você consegue respeitar o que o outro está falando, entender que aquilo é importante, aquela fala. Acho que o principal para o antropólogo é saber ouvir. A gente estava conversando aqui, rindo sobre o cinema, ir sozinha e tal. Isso é um grande exercício, assim, para a antropologia. Eu adoro fazer isso porque, sem querer, eu acabo também exercitando a etnografia quando eu faço isso. Porque eu consigo, quando eu estou sozinha,
eu consigo entender o que está em volta, eu consigo ouvir o que está em volta, perceber. Observar coisas que você não veria de outro jeito, Exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, um dia desse eu tava com uma amiga, a gente pegou um Uber, e aí tem sempre aquele momento que você pega um Uber e a pessoa começa a falar coisas que você não gosta, né? Politicamente contra o que você entende como certo. E aí eu não sou uma pessoa que eu vou rebater o que a pessoa vai dizer naquele momento. Porque eu acho que tem momentos e momentos. Se eu tô numa roda de debate, alguma coisa assim, claro, eu me coloco. Mas naquela situação, eu acho muito interessante, é o que a gente brinca, que é dar corda, assim. É a Mônica antropóloga. Mas você acha por quê? A pessoa não sabe o que eu penso. Ela não precisa saber. O meu interesse é saber por que ela pensa aquilo, de onde vem aquele pensamento, por que aquele pensamento está firmado. Então, a gente consegue chegar nesses pontos, mas aí você tem que ter o controle de não se colocar, de não julgar. E às vezes é bem difícil. É muito também, difícil. Né? Isso é um exercício muito difícil. Você ouvir alguém falando algo e não julgar. Se você julgar, aquela pessoa coloca uma armadura e você não consegue avançar no pensamento. Cria uma barreira. E aí, vou aproveitar que você falou do teu doutorado e eu anotei uma frase que você coloca no agradecimento da tua tese de doutorado, que é assim, é a tua mãe, né? Você está agradecendo a tua mãe e dizendo que foi ela que te fez entender que as emoções precisam ser colocadas no papel e que escrever é uma boa maneira de organizar o ódio. E eu achei fantástico isso, porque eu acho que para mim também funciona um pouco assim. Eu acho que eu escrevo para organizar o meu ódio. E aí eu queria entender como é que funciona isso, como é que é essa organização do ódio? Eu acho interessante ter trazido isso, exatamente porque a pergunta anterior, né, a gente está falando sobre essa coisa de ouvir o outro. E ouvir o outro, esse processo, eu fui aprendendo bastante com antropologia. Organizar o meu ódio. O que eu faço com esse ódio? Eu sempre tive muito ódio das coisas em volta. Não foi um processo não violento chegar onde eu cheguei. Foi um processo violentíssimo. E de muita resistência a fazer o que eu faço. Porque milhares de coisas quiseram me parar pelo caminho. Falas, pessoas, situações. Esse ódio não era só um ódio sobre as minhas coisas. Mas era um ódio de, poxa, todas essas tentativas de impedimento para eu escrever também é um impedimento de que uma certa voz, que é a minha, ecoe histórias que não são somente as minhas. São histórias de várias pessoas desse mesmo lugar de onde eu venho, desse mesmo território de onde eu venho. Tem um poema que eu gosto muito, eu não vou lembrar agora exatamente o poema, mas a ideia do poema do Nego Bispo, que ele fala sobre comunidades que são queimadas. Comunidade tal é queimada, se cria outra comunidade. Queimam de novo, se cria outra. Então, sempre há a resistência. Se queimam o que escrevemos, temos a oralidade conosco. Temos a nossa voz. Para mim, era muito, muito importante sempre organizar o meu ódio. Porque é uma coisa que é recorrente. E eu acho que as pessoas têm medo quando a gente fala da raiva, do ódio, desses sentimentos, porque esses sentimentos podem fazer diversas outras coisas. Mas, se organizados, e que ódio é esse? É o ódio da injustiça e não o ódio que quer destruir. É um ódio que vira escrita para não te destruir, né? Exatamente. Cada matéria de TV de uma mulher que foi assassinada, que todo mundo vai esquecer daqui a uma semana, também dói na gente. A gente não esquece. Aquilo fica dentro da gente. Quando a gente anda na rua, é como se nós fôssemos aquela menina. A gente sente isso. É como se a gente carregasse todas essas histórias, né? A gente carrega... Exatamente. Quando eu escrevo, é a minha vontade de não ficar sozinha. De pensar, caramba, eu acho que deve ter pessoas no mundo que também estão com muito ódio disso, que também querem fazer justiça, que também querem um outro mundo para as mulheres, para as crianças, né? E eu não tenho medo de que me chamem, por exemplo, de panfletária. Porque o meu panfleto é esse mesmo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você tá gostando dessa história, que tal se juntar ao nosso encontro de leituras?
que acontece sempre na primeira quarta-feira de cada mês. No encontro virtual, a gente conversa sobre textos literários curtos a partir de um olhar feminista. Para saber mais, é só dar uma olhadinha na descrição do episódio ou no nosso site relatosmínimos.com. Eu queria te convidar também para conhecer o disco A Lado B, do Bruno Menegatti e do Gustavo Sarzi, os dois calangos, que são os artistas da nossa trilha sonora. O link para o disco está na descrição do episódio. Escuta lá quando acabar a nossa história aqui. Agora vamos voltar para a nossa conversa aqui com a Monique, já no nosso último trechinho, no nosso último bloco. E eu queria fazer tipo um ping-pong com você. Ai, meu Deus! Vamos lá? Vamos lá. Uma trilha sonora da tua vida. Meu Deus, eu poderia falar milhares de coisas, mas vou falar uma coisa que as pessoas não esperam. Ariana Grande. Oh. É uma cara de roqueira, né? Gostei, interessante. Sim, mas é porque eu gosto muito das letras. Eu acho que as letras são bem poéticas e me lembra a minha criança, a Monique criança, assim, que podia ser um pouco mais feliz, encantada, não sei. Eu tento continuar com a minha criança. Que legal. Então, ainda na infância, um cheiro que lembre a tua infância. Para onde você vai? Cheiro de peixe sendo tratado. Aquele cheirinho de quando tá tirando as escamas e jogando limão. Tá temperando. Que esse cheiro é característico porque parece que eu tô chegando na casa da minha avó, indo pro fundo, pro quintal, e ela tá ali no giral, preparando, descamando peixe. E eu sei que eu vou ficar ali com ela várias horas. E o que faz você gostar de uma pessoa? O que faz você gostar dessa pessoa de cara? Respeitar o meu espaço. Entender que a intimidade, ela não vem instantaneamente. E às vezes as pessoas me acham um pouco séria, mesmo que eu sempre tô falando sorrindo e tal, mas eu preciso de espaço. Então eu gosto de pessoas que entendem que é aos poucos. Não é chegando assim rápido. Eu gosto de ir conhecendo aos poucos e ir criando essa intimidade aos poucos. Eu escolher se eu vou ter intimidade ou não. E uma pessoa que você queria que fosse tua amiga? Caramba! Conceição Evaristo. Linda! Obviamente. Conceição. Vamos te enviar esse episódio. E várias amigas já encontraram com Conceição Evaristo, já abraçaram, fizeram foto. E eu ainda não. E eu sou uma grande fã. Conceição, se você ouvir isso. Sou muito apaixonada por você. Vamos fazer ela ouvir. Você chorou escrevendo Flor de Gume? Várias vezes. Muito. Chorei muito, 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 muito. Você costuma chorar escrevendo ou foi só nesse? Não, eu sempre choro. As pessoas chegam e falam assim, eu li talzinho tua. Aquele trechinho, nossa, como eu chorei naquele poema. Aí eu só dentro de mim eu penso, eu também. E é sempre onde as pessoas se emocionaram mais. É sempre onde eu tive mais dificuldade porque eu sinto aquilo. Eu me envolvo com os personagens e, sinceramente, eles são reais porque eu torno eles reais. Uhum. Então, se você está escrevendo um livro, aquele personagem já tem toda uma história e você está totalmente envolvido. Então, acho que é porque enquanto você escreve, você também se lê. Eu escrevo um dia e quando eu vou voltar a escrever, eu releio tudo que eu escrevi antes. Eu acabo sendo minha leitora várias vezes. Uhum. E não tem como eu não me impactar. Claro. E aí eu penso, caramba, olha só o que a Monique de ontem fez pra mim, né? Perfeito. Um filme pra rever. Meu filme favorito pode parecer super clichê, assim, mas é Central do Brasil. Eu tenho 2 filmes que eu amo, que é Central do Brasil e Dançando no Escuro. Uhum. São 2 filmes maravilhosos. Só desgraça, né? Só vejo desgraça. Né? Eles são muito diferentes, mas os 2 muito tristes. Os 2 muito tristes, exatamente. Quando começa aquela trilha sonora que Dora está entrando no ônibus, indo embora no final do filme. Nossa. Todas as vezes eu choro. Não tem como Se não passar chorar. aqui, eu vou chorar. Não tem como não chorar. Eu assisti de novo, recentemente, Central do Brasil, num cineconcerto que o Sesc fez com orquestra ao vivo. Nossa!
Imagina, na hora que a orquestra começa ali, a imagem da Fernanda Montenegro indo embora no Não ônibus. tem como. Não tem como. Não tem como. Aquela Não tem carta como. que ela lê. É maravilhoso. Pelo amor de Deus. E um livro para reler. Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Conceição, Olha aí, mais por uma vez. favor, ouça essa entrevista. Provando. Caramba, é um livro fininho, mas pra mim é como se ele tivesse 500 mil páginas. Porque, nossa, tantas vezes eu já reli esse livro. Várias vezes, quando chega no conto, que é o nome do livro, eu não consigo realmente não ficar emocionada. É um dos meus livros, assim, não de cabeceira, de coração. Monique, tô apaixonada, brigadíssima por ter topado estar aqui conversando comigo. Queria agradecer demais por ter se aberto, por ter contado todas essas histórias pra gente. Para quem ainda não leu a Monique, eu vou deixar aqui na descrição do episódio mais informações sobre as tuas obras. E o Instagram da Monique é o @MoniqueMalcher. Se você quiser saber mais sobre o projeto e sobre o meu trabalho, eu tô no Instagram como @relatos.mínimos e @lucianascimento.escritora. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Não esquece de avaliar o podcast no teu tocador de áudio preferido. Dá também para comentar nas nossas redes e compartilhar para mais gente ouvir. O podcast Relatos Mínimos foi idealizado, roteirizado e editado por mim, Lúcia Nascimento. A trilha sonora é do Gustavo Sarzi e do Bruno Menegatti, os dois calangos. A música faz parte do disco A Lado B, disponível nas plataformas de áudio. Esse episódio foi gravado no estúdio do SampaCast e a captação de áudio e vídeo foi feita pelo Rafael Klosowski. Obrigada por acompanhar essa história comigo e até o próximo episódio.